Tá? Então, tens, primeira coisa, f de x, ok, o domínio do módulo é os reais, tá? F de x é o que? É x, se o x é maior do que zero, maior que ou igual a zero, e é menos x, se o x é o que? Menor do que zero. Vamos logo para o divisor de águas, o zero. Tá? Vamos logo para o divisor de águas, o zero. Será que essa função f é diferenciável em zero? No zero? Vamos lá. Bem, zero pertence ao domínio de f e quem é o limite de f de x menos o f de zero sobre x menos zero, com x tendendo a zero pela direita. Eu vou botar uma vírgula aqui, que eu vou calcular o x tendendo a zero pela direita. Eu vou precisar por causa da expressão da função. Isso aqui é o limite com x tendendo a zero pela direita de quem? Do módulo de x sobre x, que o f de zero é zero. O f de zero é o módulo de zero. O módulo de zero é zero. Então isso aqui fica o quê? Fica o limite com x tendendo a zero pela direita. Se o x está tendendo a zero pela direita, o x é positivo, o módulo de x é x. Fica o limite de x sobre x, que é o limite com x tendendo a zero pela direita de quem? De 1. Isso aqui dá 1. E, agora vale o i, vírgula. São três coisas que eu vou ter. I, tá? Eu não quero apagar a definição. Vamos deixar a definição aí. I, limite com x tendendo a zero pela esquerda de quem? De f de x menos f de zero. Eu estou verificando a diferenciabilidade no zero, tá? E limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda. Isso aqui é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de quem? Do módulo de x sobre x. Mas isso é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de menos x sobre x. O x é negativo. Isso aqui é o que? É o limite com x tendendo a zero pela esquerda do menos 1, que dá quanto? Menos 1. Olha o que está acontecendo, olha aqui, ó. O limite do quociente de Newton com x tendendo a zero pela direita é 1, enquanto o limite com x tendendo a zero pela esquerda é menos 1. Qual é a conclusão? Logo, não existe o que? O limite com x tendendo a zero de quê? De f de x menos f de zero dividido por x menos zero. Daí, o que é que eu afirmo a mais? Daí, qual é a conclusão? F, muito bem, F não é diferenciável aonde, hein? Diferenciável no zero. Então a função f não tem derivada no zero. Agora, uma coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, é que a função f ela é contínua no zero. A função f é contínua no zero. Tá? Limite de f de x com x tendendo a zero pela direita é quem? É o limite
com x tendendo a zero pela direita do módulo de x. Isso é o limite com x tendendo a zero pela direita do x, que é zero. E limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda é o limite com x tendendo a zero pela esquerda do módulo de x, que é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de menos x, que é zero. Ou seja, o limite com x tendendo a zero de f de x é igual a zero, que é o f de zero. Logo, f é o que, hein? É contínua em zero. Então, essa função módulo, ela não tem derivada, ela não é diferenciável em zero. Ela não é diferenciável em zero. Mas no zero ela é contínua. Tá? Ela não é diferenciável no zero, mas no zero ela é contínua. Agora, eu não posso falar em derivada agora porque eu não defini o que é derivada, tá? Se eu falo é por engano aqui, por erro meu. Eu só dei o conceito de uma função ser diferenciável num ponto. Agora veja uma coisa, e nos outros pontos? Aí é que entra isso aqui, ó. Que entra isso aqui. Dado P, ó, dado P maior do que zero, tá? Bom, P pertence ao domínio de F, claro, né? P pertence ao domínio de F. Não só isso, o P pertence ao intervalo zero mais infinito. Redundância demais aqui, mas é só para enfatizar aquela coisa, né? Ó, o P está nesse intervalo. E nesse intervalo, a função módulo é a função x, é a função identidade. Então, se uma delas é diferenciável em P, a outra é. O módulo eu não sei. E a função x? Vamos ver. Ó, o que eu sei é o seguinte. Limite com x tendendo a P de f de x menos f de P sobre x menos P é igual ao limite com x tendendo a P. Aí eu vou substituir a f pela x. À luz do que foi feito aqui, a f é o módulo e a g é a função identidade. Então esse limite é igual a esse. Porque as duas coincidem nessa vizinhança aberta e estrita de P. Então isso aqui é o f de P, quem é? É o P. Então eu fiquei que é x menos P. Isso aqui é, portanto, o limite com x tendendo a zero, não. Com x tendendo a P. De quem? De 1. Que é quanto? É 1. Então qual é a conclusão, hein? Qual é a conclusão? A f é diferenciável em P. Esqueça a palavra derivada. A f é diferenciável em P. Eu estou usando essa proposição, ó. Tá? Se duas funções f e g coincidem numa vizinhança aberta de P, então uma é diferenciável em P se somente se a outra o é. E os limites são iguais. É isso que está dizendo, isto aqui que eu destaquei, que é uma proposição de fato, tá? Mas é tão simples que eu não coloco como proposição. Mas o que está dizendo é, se duas funções coincidem numa vizinhança aberta de P, então, se uma delas é diferenciável em P, a outra também é. E esses limites são
iguais. É isso que eu estou usando aqui, tá? Porque nesse intervalo, que é uma vizinhança aberta de P, a função módulo é a função x. Então eu vou calcular o limite pela x. Tá? Isso dá 1. E agora vamos fazer o limite. Pronto. Conclusão. Logo, qual é a conclusão, hein? F é diferenciável aonde? Em P. Agora vamos pegar o P negativo. Dado P negativo, de novo, P pertence ao domínio de F. P pertence a essa vizinhança aberta aqui. E nessa vizinhança aberta, quem é a função F? Quem é? É a função menos x. Então, se a função menos x for diferenciável no P, o módulo também é. Mas aí eu vou ver que é, porque ó, quem é esse limite? Limite com x tendendo a P. Eu já escrevo logo, porque eu sei que os limites são iguais, não tem jeito. Então esse limite é o limite com x tendendo a P de quem? Do módulo de f de x, que é menos x, menos, né? Menos P, o f de P é menos P, sobre x menos P. Isso é o limite com x tendendo a P de quem? De P menos x, dividido por x menos P. E quanto é esse limite? Isso é o limite de quem? O limite com x tendendo a P de menos 1, que é quanto? Menos 1. Conclusão. A função módulo, ela é o quê? Diferenciável em P. Então a função módulo, ela é uma função que não tem derivada em todos os pontos do seu... que não é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Ela não é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Porque ela não é diferenciável no zero, mas ela é diferenciável em todo número diferente de zero. Agora tem uma proposição interessantíssima, que é o seguinte: aonde uma função é diferenciável, ela é contínua. Mas a recíproca não é verdadeira. Você já viu o exemplo de uma função que é contínua num ponto e nesse ponto ela não é diferenciável. A função módulo, ela é contínua no zero e no zero ela não é diferenciável. Mas vale o seguinte: quanto tempo aí? Deixa aí. Proposição. Ó. Sejam f uma função e p um número real, tá? Se a função f ela é diferenciável em p, então f é contínua em P. A prova. Ou seja, continuidade implica diferenciabilidade. É? Não. Diferenciabilidade implica continuidade, é isso aqui. A recíproca não é verdadeira. A recíproca não é verdadeira. Tu já disse? Né? Presta atenção. Ó, já foi. Tá gravado no YouTube. Se F
é diferenciável, se F é diferenciável em P, então P pertence ao domínio de F. Isso é a primeira condição de continuidade, né? É satisfeita. Mas a hipótese é que é diferenciável. E existe um L real tal que o L é o limite com x tendendo a P de quem? De f de x menos f de P dividido por x menos P. Claro, né? Isso é a definição de... Né? Definição de diferenciabilidade existe. Diz que esse limite aqui é um número real. Logo, você vai ter o seguinte. Eu quero provar que a f é contínua. Então, eu tenho que provar que a partir daí, o limite de f de x com x tendendo a P é igual a quê? A f de P. Bem, eu não sei ainda se é. Eu sei que esse limite é um número real. Mas olha, isso aqui é o limite com x tendendo a P, tá? É o limite com x tendendo a P de f de x menos f de P mais f de P, não é? Não é? Que é igual ao limite com x tendendo a P do seguinte, ó, de f de x menos f de P sobre x menos P vezes x menos P mais f de P. Não é a mesma expressão? Só que o limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, é resultado de limite, tem nada a ver, foi feito antes de diferenciabilidade, e portanto isso aqui é quem? Limite do produto, produto dos limites. Quanto é o limite disso aqui? Quanto é? L. Quanto é o limite de x menos P com x tendendo a P? 0. E nesse limite, f de P é uma constante. F de P é uma constante. E qual é o limite da constante? Própria constante. Que dá quanto? F de P. Daí, F é o que? Contínua em P. Pronto, tá demonstrado. Então, esse resultado, ele é muito útil para você, ele funciona como um critério de não diferenciabilidade. Se a função não é contínua num ponto, nesse ponto ela não é diferenciável, que é a contrapositiva. A contrapositiva diz o quê? Disso aqui. Diz que se f não é contínua, então a f não é diferenciável. E aí você pega esse exemplo, ó. Seja h de R em R, a função definida por h de x, h de u igual ao 2 mais 1, se u é maior que ou igual a 1, e 3u mais o 2, se u é menor do que 1. A pergunta, H é diferenciável em 1, que é o divisor de águas? H é diferenciável em 1? Bem, vamos ver se ela é contínua, porque se ela não for contínua no 1 ela não, eu já respondo logo. No 1 ela não é diferenciável. Quanto tempo? Pronto, para. Começa outro.